Agora vamos a uma história missionária. É bem verdade que nós conhecemos muitas histórias. Muitas delas são contadas em versos. Outras, nem tanto. Primeiro porque os registros dessas histórias são muito poucos, e o que dificulta a divulgação da mesma. Assim é a história de João Ferreira de Almeida. Ele traduziu a Bíblia do alemão, espanhol, inglês, para o português. É uma história muito pouco contada e muito pouco conhecida. E eu então resolvi contá-la para você. Porque uma história é uma mudança de vida. Uma história é uma lembrança que se guarda. É um valor que se tem. É uma vida que se valoriza. E nós não podemos deixar de valorizar João Ferreira de Almeida, que foi através dele que nós tivemos a possibilidade de alcançarmos o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus na língua portuguesa. É bem verdade que ele traduziu para o português de Portugal, motivo pelo qual nós temos muitas expressões que são usadas em Portugal, expressões idiomáticas que são usadas em Portugal, que nós a desconhecemos e não a usamos no Brasil. Mas mesmo assim, ela tem se difundido e hoje acredita-se que a única palavra de Deus verdadeira é aquela que está escrita na revista atualizada ou revista corrigida de João Ferreira de Almeida. Mas isso é uma outra história que eu vou contar depois. Agora vamos ficar com a história original de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é o tradutor da Bíblia para o português de Portugal. Ele nasceu em 1628 e morreu em 1691. Nome precioso entre os evangélicos portugueses é o do tradutor da Bíblia na bela língua de Camões. João Ferreira de Almeida. Difícil seria, a não ser impossível, calcular a grande influência e bênção que a sua tradução tem trazido para o povo de língua portuguesa. Com a devida vênia, citamos a obra do erudito pastor Eduardo Henrique Moreira, intitulada O Defensor da Verdade. Opúsculo editado em 1928, na ocasião do tricentenário de nascimento do grande tradutor João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, portanto, nasceu em 1628, no lugarejo de Torres de Tavares, próximo a Mangualde, em casa do seu tio clérigo. Se conservou ele até aos 14 anos incompletos, educado nas virtudes e manhas, se as tinha, do seu protetor. Certamente passou da gramática do latim e português e, porventura, estudou também os costumes da Igreja Católica. Certamente ajudou na missa, conheceu a tábua de Pitágoras, o lunário perpétuo. Folheou com mão esperta alguma história sagrada e decorou João de Barros. Aprendera também, conforme o seu testemunho, que na igreja havia preceitos duros de se cumprir. Agora faz-se maior escuridade em volta do moço. Não sabemos por que deixou o tio e como o deixou. Mas tudo leva a crer que não se coadunava. E o seu espírito livre e sincero com a gaiola de ferro de uma religião exterior e mecânica.
O seu detrator incorreto, relatando o fato, não tira dele maior partido de insídia, o que parece comprovar que não fora deleituosa a saída do pequeno João para a Holanda. Nem o aponta como um cristão novo, nem o incrimina como vadio. Era porventura o espírito aventuroso do português que arrastava para a terra onde o refugiavam tantos judeus, portugueses, onde a nossa língua era falada e querida, mas cuja visita e habitação quase infamava de sangue impuro, como se dizia, quem dela se beneficiava. Entretanto, mal ou bem ele tivesse andado, encontrou-se em 1641, no mesmo ano em que Malaca foi tomada pelos holandeses, na ilha de Java, cuja capital é Batávia, tinha Portugal sacudido o jugo dos Filipes no 1º de dezembro de 1640. E a guerra de restauração ia prolongar-se por 28 anos. A Europa e o mundo olhavam hesitantes esses acontecimentos e mal firmada estava ainda a paz entre a Holanda e Portugal, restaurado ao domínio de uma dinastia nacional. Tal situação perfeitamente explicável é natural que fosse aproveitada por funcionários holandeses para depredações ou conquistas, que a seus olhos se justificavam na dura necessidade que a terra incutia. Pela incerteza da estabilidade portuguesa e pela guerra permanente com a Espanha. Ninguém a sério poderá acusar os 14 anos de Almeida de uma ação desnacionalizadora, nem de mera espionagem. Tempos virias, pelo contrário, afirmá-lo com coragem que ele, aparentemente servindo a Holanda por servir sob o auspício do sínodo holandês meridional, mas de fato servindo-se da liberdade e da cultura das Províncias Unidas para minar o poder romano que considerava estrangeiro em sua pátria, e no seu povo a intolerância inquisitorial e a fraude religiosa. Entre nós havia de ser português dos mais genuínos e inteiros do seu século. Ao seu século pertenceram fidalgos vendidos à Espanha, clérigos, servidores dos interesses ultramontanos, prosadores e poetas escrevendo em castelhano, funcionário tomando como publicanos antigos a vida bem difícil de seus patrícios. E ele, votado ao serviço de Deus e dos seus semelhantes, iremos vê-lo cuidando dos corpos e das almas, limando a linguagem num vernáculo sadio, sonhando com o cristianismo português, dotando enfim a sua Bíblia com a Bíblia em vulgar. Mas não antecipemos. Que voltas e baldões terá dado a um rapazelo mal chegado à adolescência, sem amigo ou parente, que sabia para o que sabia para o guiar na vida? Teve ele, porém, a mais forte proteção, manifestando-se na sua vida, Deus, que o atraíra a si com suaves cordas de amor. Havia na cidade de Batávia uma igreja ou uma missão evangélica portuguesa de quem foi primeiramente pastor Nicolau Molineus, de 1633 a 1639. Essa igreja havia de durar pelo menos 175 anos, pelo favor do Altíssimo, e estava em plena atividade proselitista, quando João Ferreira ali chegou, vindo-lhe às mãos, logo em 1642, um folheto em espanhol sobre a diferença da cristandade da Igreja Reformada e a Igreja Romana. Tal impressão produz nele um folheto que acaba se convertendo ao Evangelho e faz da Igreja Reformada a sua profissão de fé. Nesse mesmo ano e no seguinte, traduz da língua castelhana um resumo dos Evangelhos e das Epístolas. Dotado de uma atividade intelectual pasmosa e auxiliado em seus trabalhos como nem em todas as épocas e lugares se vê serem auxiliados
dotado de uma atividade intelectual pasmosa e auxiliado em seus trabalhos, como nem em todas as épocas e lugares se vê serem auxiliados os novos, traduz para a nossa língua portuguesa, em 1644, em 1645, dos 16 para os 17 anos, o Novo Testamento, servindo-se da versão latina de Beza, da espanhola, da francesa e da italiana. Não para aqui a sua atividade, e traduz a liturgia das igrejas reformadas e o catecismo de Heidelberg. A 6 de março de 1651, apresenta-se no consistório na qualidade de visitador de doentes. É colocado em Batávia, onde mais tarde passa a proponente ministro provisionário. Faltam-nos as datas do seu casamento com a filha de um pastor holandês, a qual, com um magnífico zelo evangelizador, muito o auxiliou e de seu estudo de holandês e de grego, mas sabemos que desde a sua conversão, em verdes anos, revelando grande piedade e espírito missionário, percorria diariamente os hospitais da cidade e casas onde houvesse enfermos, aos quais confortava com orações e palavras de ânimo e de graça. Examinado em 1654 como candidato ao pastorado, o governo da Batávia rejeitou e nega a legalidade do exame, mas em 1656, a 22 de julho, de novo, se submete a exame e é admitido por unanimidade dos votos ao serviço pastoral da Igreja Reformada. A 16 de outubro, tendo ele 28 anos de idade, é-lhe confirmada a eleição pela imposição das mãos do presbitério. No mesmo ano, informava ele o concílio que, até aí, a propaganda entre a população indígena da Batávia não tinha sido bem sucedida. O sonho de Almeida era a reforma de Portugal, iniciada no canto da terra onde a língua portuguesa se falava e onde lhe era dado residir. Isto se prova pelo seu fervor evangélico, pelo amor à língua ainda revelado na dificuldade pelas visitas a outros duplos e portugueses e pelas correspondências travadas com portugueses que tanto inquietou o padre Siqueira. O sonho holandês governativo era bem outro, mas o fato de na prática ambos se encontrarem não quer dizer que se confundiram. Almeida pregava habitualmente em português e francês. De 1656 a 1658, foi pastor de Ponta de Gale, na ilha de Ceilão, por designação do consistório, indo de ali para Tutocorim, na costa dos pescadores, até 1663. Trabalhou mais de um ano entre os Parruas, ponto meridional da Índia inglesa. Por certo, em consequência do endurecimento popular, foi, pois, Almeida um dos primeiros missionários à Índia depois da Reforma e o primeiro pastor ordenado que pregou em língua portuguesa. Aparece a pregar, porventura, de passagem em outros lugares, como Jafanapatão, em 1658, Colombo, Palaceada e etc. De volta à Batávia, é convidado para pastorear a comunidade portuguesa e, a 11 de junho de 1663, nomeado membro do consistório no próprio ano da paz da Holanda com Portugal. Em 1664, obtém a licença para, pela primeira vez, administrar a comunhão na localidade, na língua holandesa, e em 1665 requisita do consistório que sejam eleitos mordomos e diáconos de mestre à mesma comunidade, o que lhe é recusado. Resignado e humilde, mas persistente e ativo, continua o seu trabalho por bastantes anos e sempre encontra tempo para fazer muitas traduções, que na maior parte ficaram inéditas. Consegue, entretanto, imprimir na Batávia, em 1668, a versão portuguesa que fizera em 1650 do folheto Diferença da Cristandade,
instrumento de Deus que foi para a sua conversão. Por lhe ser particularmente estimado, traduziu o mesmo opúsculo original e a apêndice ou necessária adição à diferença da cristandade, em que clara e evidentemente se mostra e averigua como não a Igreja Cristã Reformada, mas a Apostólica Romana é a que só muda, transforma, corrompe e falsifica os fundamentos da doutrina cristã, como também assim sempre fez e ainda faz com as Escrituras Sagradas. Em Batávia, em 1672, publicou Almeida a sua tradução das Tábuas de Êxopo, mas a obra do seu amor era a tradução da Bíblia, que havia de o fazer criador da maior gratidão dos portugueses, gratidão que ainda hoje é uma dívida inteiramente em aberto. Logo depois da sua ordenação, segundo se deduz da correspondência e atos da época, já senhor das línguas originais, começara Almeida a sua tradução do Novo Testamento, obra que veio a concluir em 1670. Foi essa a primeira tradução da Bíblia, feita sob os auspícios da Igreja Reformada Holandesa. A propósito, escreve Dubeldan no seu livro As Igrejas Reformadas nos Países Baixos e a Missão das Índias Ocidentais. Durante todo o tempo da existência da companhia, o português manteve-se nas Índias e em vários lugares era preciso que os pastores tivessem conhecimento desta língua. Parece que, principalmente em Ceilão, esse conhecimento foi mais difundido. Mas também em Batávia se celebrou até 1808 o serviço divino em uma das igrejas em língua portuguesa. Sentiu-se em breve a necessidade de se possuir uma versão da Bíblia em português. Porém, era preciso usar a língua com cuidado especial, pois a companhia desde o princípio tentava contrariar as influências portuguesas no arquipélago. Sob o ponto de vista político, era assim desejável expandir o português, mas isso não era possível em toda parte. E os pastores sempre alegavam que, sendo o português a língua dos missionários e dos cristãos católicos, devíamos ensinar o Evangelho em português. Aqui temos posto bem nitidamente choque dos interesses meramente políticos da Holanda com os puramente missionários dos pastores holandeses ou não. Foi neste ambiente que Ferreira de Almeida fez ao serviço de um consistório reformado holandês a descoberta da Bíblia para os portugueses, como Fernão de Magalhães fizera século e meio antes ao serviço da Espanha a descoberta experimental da esfericidade da Terra a favor da humanidade e em maior lustre da sua pátria. A versão de Almeida, que é a 32ª versão integral da Bíblia, que é o maior e mais interessante documento para se estudar a língua portuguesa no século XVII. De Almeida diz que pela sua longa residência no estrangeiro, escapou incólume à reforma dos seiscentistas. A sua origem popular e a comunicação com o povo levaram-no a empregar formas vulgares que nenhum escritor cultista do seu tempo ousaria escrever. Muitas vezes, o esquecimento das palavras usuais portuguesas levava-o a recordar-se de termos equivalentes, e a esta uma das causas da riqueza do seu vocabulário. Teófilo também o supôs padre romano fiado no quase constante indicação das edições antigas. O major Santos Ferreira exauriu o estudo dessa questão, que se cifra na tradução do pastor por padre e na confusão do jesuíta Emanuel Ferreira, que parece ter residido na Batávia pela mesma época com o nosso biografado. O consistório da Batávia, logo que teve notícia de estar concluída a tradução do Novo Testamento, manifestou a sua grande satisfação em carta à Classes de Amsterdã, pedindo que se fizesse esforço para que ela fosse impressa por conta da companhia. A Classes, em carta de 16 de novembro de 1677, diz apreciar muito o referido trabalho,
mas faz-lhe sérias objeções, porque Almeida não se tinha servido da versão oficial holandesa e assim se ignorava até que ponto a versão portuguesa se harmonizava com ela. Em 1679, a Classis tinha, em sua opinião, obviado ao suposto mau ponto a tradução das mãos dos pastores Bartolomeu Heinen e João Vogel, ambos muito experientes nas Escrituras Sagradas. Assim como eles eram muito experientes na língua portuguesa. Os senhores 17, que eram administradores da Companhia das Ilhas Orientais, prontificaram-se por esse tempo a custear a edição que se concluiu em 1681. Segundo o francismo da obra, Almeida agradeceu efusivamente o êxito alcançado antes de ver a edição, mas depois arrefeceu imenso o seu entusiasmo. Tais e tantos eram os erros que os dois holandeses, apesar da sua boa vontade, ali tinham introduzido. A 1º de janeiro de 1681, publicou Almeida uma advertência com índice de 1000 erros que o padre Ribeiro dos Santos, o maior panegirista do Almeida, diz não serem todos. Com graça, diz o autor de Haute Batávia, a esse respeito, em favor das escolas e igrejas da Batávia, faziam-se há muito tempo numerosas traduções na língua portuguesa, das quais uma grande parte nunca foi publicada. Outros livrinhos foram impressos ou na Holanda ou em Batávia. Não havia grande interesse por um tal trabalho. Quando Ferreira, o mais zeloso dos tradutores, ofereceu ao consistório os 4 evangelhos e os Atos, traduzidos do espanhol para o português, este concílio deu-lhe uma recompensa de 30 réis. Importância esta que foi aumentada pelo governo com mais 50 réis. O seu Novo Testamento, mereceu a distinção de ser, em 1681, pessimamente impresso em Amsterdã, de maneira que quase não pôde ser lido. A 29 de abril, no mesmo ano, enviava Almeida a Classes de Amsterdã a tradução de um folheto de controvérsia, pedindo insistentemente a sua publicação. Ao mesmo tempo, requeria o envio do maior número de pastores competentes para o trabalho entre os portugueses. Começava o declínio das forças daquele denodado obreiro. A 16 de dezembro de 1632, em recompensa ao seu zelo demonstrado nas traduções de livros devocionais, os senhores 17 faziam-lhe o donativo de 200 ducalhões. E a 23 de junho de 1684 resolveram que continuasse recebendo, apesar dos achaques que impediam a sua conhecida atividade e vencimento integral. Mas não compensavam estas coisas do zeloso ânimo de Almeida a tristeza de ver o seu trabalho bíblico tão prejudicado. A 30 de novembro de 1684, o consistório da Batávia escrevia ao sínodo da Holanda Meridional que a edição do Novo Testamento tinha sido, na sua maior parte, inutilizada por ordem do governo da companhia. A Classes de Amsterdã manifestou, em carta no mesmo ano, a sua lástima e a dos administradores por verem baldados os seus esforços e as suas despesas. A seu próprio pedido, e em consequência da velhice e fraqueza, recebeu Almeida a sua jubilação de pastor a 16 de setembro de 1689. A 6 de agosto de 1691, com 63 anos, de uma laboriosa vida em clima adverso, e quando trabalhava na versão do Velho Testamento, estando já nos últimos versículos das profecias de Ezequiel, finava-se aquele que a Holanda cognominou o defensor da verdade, e que, a não ser o referido Ribeiro dos Santos, lente doutíssimo da teologia da Universidade de Coimbra, que exaltou a erudição de Almeida e a dignidade da sua pena, ilustre. Um pouco
Teófilo Braga, que no que acima deixamos transcrito, tão arredado ficou até agora da memória ingrata dos portugueses. Com maior homenagem, foi queimado em estátua pela Inquisição de Coa. Honremo-lo nós hoje, amando o livro que ele tanto amou, e a que deu a sua abençoada existência, traduzindo-o, difundindo, explicando-o no púlpito, levando-o como remédio aos enfermos, realizando-o como testemunho na vida, utilizando-o como guia seguro na derradeira passagem para a eternidade. Portanto, quando foi no ano de 1689, quando foi no ano de 1691, aprove Deus recolher João Ferreira de Almeida, sendo escrito a Bíblia Sagrada completa e parando nos últimos capítulos do livro de Ezequiel. Os demais foram traduzidos pelo concílio que o apoiou, concluindo assim a Bíblia, mas concedendo a João Ferreira de Almeida a honra de receber o nome de tradutor da Bíblia Sagrada. Este português, que tanto influenciou a língua brasileira, a língua portuguesa, que tanto influenciou o Evangelho no mundo, é hoje esquecido, é simplesmente lembrado como um tradutor, mas é pouco valorizado como um grande evangelista, é pouco valorizado como um grande orador, como um grande homem que deu a sua vida em benefício daqueles que mais precisavam, daqueles que ansiavam por um evangelho puro e verdadeiro. João Ferreira de Almeida teve a honra de lutar para escrever a Bíblia Sagrada a partir do Novo Testamento. Primeiro, um folheto, depois os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, traduzindo, portanto, da língua espanhola, do italiano e do holandês para o português. Durante muitos anos, esta Bíblia tem sido revisada e atualizada. Hoje, nós temos a nova linguagem na tradução de hoje, especificamente na língua portuguesa falada no Brasil, e a revista atualizada, falada em Portugal. Mas mesmo assim, mantém palavras e expressões antigas, que não são usadas no seu cotidiano, mas mesmo são essas palavras que ainda hoje marcam nossa história. Portanto, entenda você, meu amigo, a Bíblia Sagrada, na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, elas são versões do hebraico e do grego. Portanto, não podemos afirmar que a Bíblia Sagrada é puramente a palavra de Deus. É uma versão da palavra de Deus. Mas nós não podemos esquecer que essa versão é a palavra de Deus, que nos edifica, que nos abençoa e que nos aproxima da verdadeira verdade. Ainda que foi um pleonasmo, a verdadeira verdade, porque existe a verdadeira verdade de alguns e a verdade de outros, mas a verdade de Cristo Jesus, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu fico por aqui, mas breve terei outras histórias missionárias para contar, tirada de um livro escrito há muitos anos, escrito nas décadas de 40 a 50, na língua portuguesa de Portugal. Por isso, existem algumas expressões difíceis de nós falarmos, porque não é costume. Eu procurei ser fiel aos escritos originais. Exatamente para quê? Para que você possa conhecer aquilo que um dia foi nos revelado. Eu fico por aqui. Eu sou o apóstolo Hernani Lara, missionário da Assembleia de Deus dos Santos no Reino Unido. Por isso, sirvo a Deus servindo você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.